apenas mais uma viagem. A carga estava bem presa, o tanque cheio, e a noite prometia ser longa, mas tranquila. Fazia anos que eu dirigia pelas estradas desse país, então conhecia todas as rotas principais como a palma da minha mão. No entanto, naquela noite, algo me fez mudar o percurso. O relógio no painel marcava 22 horas e 47 quando eu recebi uma notificação de trânsito no GPS. Um acidente bloqueava a rodovia principal. Era uma rota que eu conhecia bem, mas o atraso poderia custar meu prazo de entrega. Suspirei, cansado, e decidi tentar um atalho que um colega havia comentado uma vez. Ele dizia que essa estrada era mais vazia e poderia economizar algumas horas. Antes de virar, ouvi um estalo no rádio CB. Um som distorcido, seguido por uma voz rouca. Evite aquele caminho. A mensagem foi breve, quase inaudível, e o silêncio tomou conta do canal logo em seguida. Fiquei confuso, mas atribuí aquilo a algum problema de sinal. Sem pensar muito, virei o volante e entrei na estrada desconhecida. A entrada era estreita, ladeada por árvores altas que pareciam se unir no topo, formando um túnel natural. O GPS não reconhecia a rota, mas continuei, confiando na minha experiência. A sensação de isolamento aumentava a cada quilômetro, e o rádio CB permanecia silencioso, como se todas as frequências tivessem desaparecido ao cruzar aquela estrada. Enquanto os faróis iluminavam a pista solitária, algo dentro de mim começava a se inquietar. Mas, naquele momento, ignorei o desconforto, achando que era apenas o cansaço. Afinal, era apenas uma estrada, como tantas outras que já havia cruzado. Ou pelo menos, era o que eu pensava. A estrada parecia se estender infinitamente, como se estivesse presa em um loop sem fim. Não havia placas, nem postos de gasolina, apenas o som constante do motor e o render do vento nas árvores. Depois de um tempo, comecei a me perguntar se havia tomado a decisão certa. Foi então que avistei a primeira estação de serviço. A estrutura parecia ter sido abandonada há décadas, as bombas de combustível estavam enferrujadas e os vidros do prédio principal estavam quebrados. Apesar disso, as luzes piscavam fracamente, como se um gerador estivesse lutando para funcionar. Reduzi a velocidade, hesitando entre parar ou continuar. Algo naquela cena parecia errado. Enquanto passava lentamente pela estação, percebi uma sombra se movendo no interior do prédio. Era rápida, como um vulto humano que desapareceu tão logo meus faróis o iluminaram. Meu coração deu um salto, mas tentei me convencer de que era apenas um animal ou meu cansaço pregando peças. Segui em frente, mas a sensação de estar sendo observado não me abandonou. Mais alguns quilômetros adiante, outra estação apareceu, quase idêntica à primeira. Dessa vez, as luzes estavam completamente apagadas, mas havia algo escrito no vidro empoeirado. Volte agora. Parei o caminhão por instinto, olhando fixamente para aquelas palavras. Elas estavam borradas, como se escritas às pressas, e parecia impossível que alguém tivesse acabado de escrevê-las. Um arrepio percorreu minha espinha, e uma parte de mim queria dar meia volta. No entanto, o orgulho, ou a teimosia, me fizeram seguir. Eu precisava terminar aquela viagem. Mas, a partir daquele momento, a estrada começou a mudar, e algo me dizia que eu estava sendo testado. Eu estava mais alerta do que nunca. As estações abandonadas e a mensagem no vidro haviam acendido um alarme dentro de mim que não podia ignorar. A estrada parecia ainda mais desolada, e o silêncio era quebrado apenas pelo som constante dos pneus sobre o asfalto e o leve assobio do vento. Foi então que, ao olhar pelo retrovisor, percebi algo incomum. Um caminhão estava atrás de mim. Seus faróis brilhavam intensamente, mas algo parecia errado. Ele havia aparecido do nada. Não havia cruzamentos ou bifurcações antes para que outro veículo tivesse vindo daquela direção. Os faróis do caminhão atrás de mim pareciam ficar mais fortes, quase cegantes, como se o motorista estivesse tentando chamar minha atenção. Reduzi um pouco a velocidade para ver se ele queria ultrapassar, mas, em vez disso, ele também reduziu, mantendo-se sempre a uma distância exata. Quando olhei novamente pelo retrovisor, senti meu estômago se revirar. O caminhão parecia idêntico ao meu, até mesmo com a mesma placa. Meu coração disparou e comecei a duvidar de meus próprios olhos.
Pisquei algumas vezes, tentando limpar minha visão, mas aquilo não desaparecia. Tentei pegar meu rádio para pedir ajuda ou pelo menos ouvir alguma voz que quebrasse o silêncio aterrador, mas o aparelho só emitia estática. Foi então que, no meio da estática, uma voz rouca surgiu. Você não deveria estar aqui. Minha respiração ficou presa na garganta e olhei novamente pelo retrovisor. O caminhão ainda estava lá, mas agora mais próximo. Pude ver, por um instante, o contorno do motorista, uma figura indistinta, envolta em sombras, com olhos que brilhavam com um tom avermelhado. Pisei no acelerador, tentando me afastar. Porém, não importava o quanto eu acelerasse, o caminhão atrás de mim mantinha a mesma distância, como se estivesse preso a mim. A sensação de terror se intensificava a cada segundo. Eu sabia que aquilo não era algo que pudesse ser explicado. A estrada à minha frente parecia se dissolver. Não era apenas o nevoeiro denso que obscurecia a visão. Era como se a luz estivesse sendo devorada. Os faróis do caminhão, que antes cortavam a noite, agora pareciam lutar contra uma escuridão que não fazia sentido, uma ausência completa de qualquer reflexo ou contorno. Meus dedos tremiam ao segurar o volante com força. Tentei manter o controle, mas a sensação de que estava dirigindo direto para o nada era quase insuportável. Olhei pelo retrovisor e o caminhão atrás de mim desaparecera tão repentinamente quando surgira. Agora, era só eu e a estrada, cercados por um vazio opressor. A rádio havia voltado à estática, mas dessa vez algo mais perturbador aconteceu. Vozes começaram a surgir no meio do chiado, como se várias pessoas estivessem sussurrando ao mesmo tempo, palavras desconexas e incompreensíveis. Aos poucos, a escuridão não estava apenas à minha frente. Ela parecia invadir o interior da cabine. Mesmo com os faróis e as luzes internas acesas, comecei a ver sombras dançando nas paredes do caminhão. Fechei os olhos por um momento, tentando recuperar a calma, mas, quando os abri, quase gritei. No assento do passageiro, que eu sabia estar vazio minutos antes, havia uma figura. Ela estava imóvel, virada para mim. Não era possível distinguir detalhes do rosto, apenas uma presença sólida e impossível de ignorar. De repente, meu caminhão estremeceu, como se algo gigantesco tivesse pousado sobre ele. O barulho de metal rangendo encheu o ar, e eu senti o pânico tomar conta. A estrada à minha frente desapareceu completamente, como se eu estivesse dirigindo em um abismo. A única coisa que pude ouvir, abafando as vozes e o som do rádio, foi uma risada. Uma risada baixa e rouca que parecia vir de todos os lados. Eu não sei como continuei dirigindo. Meus instintos assumiram o controle enquanto minha mente lutava para processar o que estava acontecendo. A figura no assento do passageiro não se moveu nem por um segundo, mas a simples presença dela parecia sugar o ar da cabine. Eu mal conseguia respirar, mas não ousava olhar para ela diretamente. A estrada, ou o que restava dela, parecia se repetir. As mesmas curvas, as mesmas marcas de pneu no asfalto, os mesmos galhos secos à beira. Era como se eu estivesse preso em um loop interminável, condenado a repetir aquele trecho vazio e sufocante. Tentei tocar a buzina, gritar, fazer qualquer coisa para quebrar o silêncio além do motor do caminhão e das vozes no rádio, que agora pareciam rir de mim, mas minha voz falhou, como se algo invisível tivesse agarrado minha garganta. Em um momento de desespero, olhei para o retrovisor e vi algo que fez meu estômago revirar. Não havia nada atrás de mim, nem estrada, nem árvores, nem a escuridão que antes engolia tudo. Apenas um vazio absoluto, como se o mundo tivesse deixado de existir. Foi então que a figura ao meu lado finalmente se moveu. Lenta e deliberadamente, virou sua cabeça para mim. Seus olhos, ou o que deveria ser seus olhos, eram apenas esferas negras que refletiam meu próprio rosto. Não disse nada, mas uma mensagem clara e aterradora ecoou na minha mente. Você nunca vai sair. Tentei frear, mas os pedais não respondiam. O volante girava sozinho, conduzindo o caminhão como se eu fosse apenas um passageiro na minha própria jornada. A estrada começou a mudar, as árvores à minha volta assumindo formas grotescas, como criaturas que se inclinavam para me observar. A última coisa que ouvi antes de tudo desaparecer foi o som de minha própria risada, mas não era eu quem estava rindo.
Era um eco, vindo de algum lugar profundo e eterno, que parecia garantir que essa estrada nunca teria fim.